Eu vou falar hoje, sendo que a oração é uma das armas mais poderosas para o cristão, amém, amados? Hoje eu vou falar sobre a arma mais poderosa de todas, de um cristão. Diga, hoje nós vamos meditar sobre a arma mais poderosa de um cristão. Alguém vai dizer, mas então deve ser o jejum, né? Porque o jejum é jejum e oração junto. Deve ser o jejum, porque é jejum, oração, consagração, tem que ser, não, deve ser vigília. Não, então já que o pastor está falando, deve ser o dízimo. Não, mas peraí, a Bíblia fala em Coríntios que, né, se a gente poderia dar até o nosso corpo a ser queimado, mas se não tiver amor, a gente não vale nada, aquilo não vale nada. Então deve ser o amor, porque é o maior de todos os dons. E se eu disser para você que não é nenhuma dessas? Levante a sua mão direita e diga, a maior arma... Não, com mais vontade. A maior arma de um cristão é a fé. Sabe por quê, queridos? Pode colocar lá para nós a imagem. Sabe por quê, meus amados? Sabe por que é a fé? Porque você pode ofertar sem fé. Você pode dizimar sem fé. Você pode amar sem fé. Você pode orar sem fé. Você pode fazer vigília sem fé. Você pode vir aqui cantar sem fé. Alguém poderia talvez até pregar sem fé. Agora, a fé é que move todas essas coisas. A Bíblia diz que só há uma coisa que nos pode fazer vencer o mundo: a nossa fé. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga, a Bíblia diz, só há uma coisa que nos pode fazer vencer o mundo: a nossa fé. Fale com mais vontade, a nossa fé. Diga, fé. Sabe por que eu digo que é a fé, amado? Sabe por que eu tenho certeza, eu tenho convicção de que é a fé? Porque aquela mulher com fluxo de sangue, ela não foi curada nem pela própria oração do próprio mestre. A cura do servo, do centurião, não aconteceu por causa da oração de Jesus. Os cegos que nós falamos esses dias, eles não foram curados por causa da oração de Jesus. Em todas essas vezes, Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Vai, te seja feito conforme a vossa fé. A Bíblia diz que Abel, em Hebreus, a Bíblia diz que Abel superou a oferta de Caim. Por quê? Por causa da fé. A Bíblia diz que Noé aparelhou uma arca para a salvação de si mesmo e de toda a sua casa pela fé. A Bíblia diz que Enoque foi trasladado pela fé. E a Bíblia diz para nós em Hebreus 11, abra sua Bíblia por favor. Hebreus 11, 6. Enquanto você abre, eu preciso saudar um mano querido. Fica de pé, cara. Você está acostumado com o público. Esse é o meu mano, eu posso chamar ele assim, vocês têm que chamá-lo de Major. Né, meu querido? Fernando, Major da Aeronáutica, da FAB, que Deus te abençoe, meu mano. Veio de Curitiba. Aplauda Jesus na vida desse querido. Te amo, cara. Ele veio trazer uma aeronave e veio até Canoas. E daí antes dele vir, ele disse assim, como é que vai estar? Como é que está o culto? Aí dá para ir? Eu disse, cara, eu vou pensar no teu caso, né, cara? Vê se a gente encontra uma vaguinha lá do lado. Se não tivesse sido tão atropelado, até ia botar o cara para pregar. Ele é meu companheiro, meu canga. Linguagem, né? Nas conferências da Cefam, do Christ for All Nations, e a gente viaja juntos, viajávamos, né, antes da pandemia, muito, direto, Brasil inteiro. A gente se conheceu lá em São Luís, não foi? No Maranhão? Foi, né? E desde lá a gente tem caminhado juntos, e ele está na Cefam, é uma benção, meu amigão. Depois ele vai ali para casa, a gente vai ter um jejum e oração, né? Até a hora que o jantar ficar pronto, né, gente? Daí a gente vai entregar o jejum. Que bom que tu está aqui, queridão. Abra sua Bíblia em Hebreus 11. Tem um colega aqui seu, viu, Fernando? Pastor Clay ali.
Hebreus 11:6. Olha só aqui, olha que palavra, olha que paulada. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Meu Deus. Quando aqui o autor, alguns imaginam Paulo por causa da linguagem, outros talvez Apolo, algum outro. Eu quero dizer que para nós, sinceramente, pouco importa. Né? Porque desde que esse livro foi entendido, né, no processo de canonização, como um livro que nós deveríamos, então que ele deveria ser incluído dentro desse biblon, dentro da Bíblia, dentro desse conjunto de livros, a Bíblia. Diga assim, ó, agora você vai assustar, né? Diga alto. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Porque quando eu digo que contém, eu abro espaço para dizer que pode ter outras coisas, pode ter pensamento humano, pode ter isso. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E sempre quando um homem, quando uma mulher, guiados por fé, se apegam à palavra, andam na palavra, praticam a palavra, os céus se abrem sobre essa pessoa. Diga a Deus, eu quero o céu aberto sobre a minha vida. De fato, sem fé, aqui a Bíblia dizendo sem fé, é impossível agradar a Deus. Ou seja, eu posso jejuar, eu posso orar, eu posso buscar, eu posso orar, eu posso levantar as mãos, eu posso cantar, posso fazer vigília, posso fazer de tudo. Mas se eu não tiver fé, eu não estou agradando a Deus. E veja que este texto não está falando, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando está tudo bem. Porque parece que nós, veja que eu não estou apontando para ninguém, eu estou falando nós. Parece que é muito fácil nós termos fé num ambiente de fé. Você vê as músicas, você ouve as músicas, você vê aquele movimento todo, parece que a fé ela vai crescendo no nosso coração. Só que o que Deus espera de nós, amados, é que nós tenhamos fé nos momentos difíceis. É que nós tenhamos fé quando nós estivermos prestes a sermos jogados para dentro daquela fornalha 7 vezes mais quente. Deus quer que nós tenhamos fé quando nós estivermos sendo muitas vezes, talvez como Jesus, guiados pelo Espírito, como falamos esses dias naquela pseudo-série de mensagens que eu trouxe aqui, que eu, brincando, intitulei de Guiados pelo Espírito. Né? O povo de Israel foi guiado pelo Espírito de Deus até diante do Mar Vermelho. Ali Faraó veio, ali Faraó foi envergonhado, Egito foi vencido. Amém, igreja? Jesus foi guiado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo. O Espírito de Deus guiou Jesus para o deserto para ser tentado. Então o que eu estou querendo dizer, amados, é que muitas vezes, talvez, não algumas, ou melhor, todas as vezes, quando nos deparamos com um momento difícil, é Deus permitindo, Deus nos guiando até ali, para que naquele momento, naquela situação, naquela circunstância, nós tenhamos fé. E essa fé venha a honrar a Deus. E esta fé venha a desatar os milagres de Deus na nossa vida. Lembra quando nós pregamos aqui sobre esse texto de Jesus sendo guiado? Né? Qual era o título da mensagem? Alguém lembra? Deserto? Lugar de milagres. Deserto é lugar de milagres, meu irmão. Se você está passando por um deserto na sua vida, se você está passando um deserto no seu casamento, um deserto nas suas finanças, entenda, este lugar é lugar de milagres. Só que a Bíblia continua dizendo, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário, diga, é necessário. Diga, é necessário que todo, diga todo, diga, não é só alguns, todo aquele que se aproxima de Deus, então creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Galardoador, doador de galardão. Então, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus, amados.
Por mais que nós estejamos vivendo um momento terrível na nossa vida, se nós não tivermos fé, desculpa, naquele momento nós não estamos agradando a Deus. Olhe para a pessoa que está só e diga: vamos agradar a Deus. E para agradar a Deus é simples, basta termos fé. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna, diga, Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Mas busca como? Aquele que busca com fé. Queridos, se nós olharmos para a história, para as histórias bíblicas, nós vamos ver, eu citei antes. É certo que o que agradou o coração de Deus foi, de fato, a oferta de Abel. Amém, igreja? Mas o que levou Abel a ofertar daquela forma? O que fez Abel ofertar daquele jeito? A fé. Está no texto aqui. Pela fé, Abel ofereceu. Diga, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Então foi a fé, queridos. Foi a fé que fez com que aquela mulher fosse curada, a mulher de fluxo de sangue. Foi a fé que fez aqueles cegos serem curados. Às vezes as pessoas dizem: mas eu precisava ouvir uma palavra acerca do meu casamento, acerca da criação dos meus filhos, acerca de não sei do que, acerca de não sei... Isso também é importante, mas eu repito, eu afirmo e vou continuar afirmando até o fim da minha vida: sem fé não adianta esse tipo de coisa, amados. Não adianta. Porque se eu não tenho fé, eu não mudo de atitude. Se eu não mudo de atitude, eu continuo colhendo as mesmas coisas de antes. Diga: Deus, eu tenho fé que as coisas vão mudar. Diga: Deus, eu tenho fé que as coisas vão mudar. Onde vão mudar, meu irmão? Onde vão mudar? Dentro da sua casa, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com os seus pais, entre os seus filhos, entre os seus filhos. Declare pela fé. Porque sem fé é impossível, amados. É impossível, impossível, impossível. Alguém vai dizer: mas para Deus tudo é possível. Sim, mas nesse caso, sem fé, é impossível agradar a Deus. Impossível agradar a Deus. Qual é a situação que você está passando esses dias na sua casa? Qual é a situação que você está passando? Se você colocar a fé como o verdadeiro alicerce, o verdadeiro fundamento da sua vida, você vai ver a ação de Deus. Sempre quando nós vemos na palavra os profetas se movendo: vai, dispõe-te, vai-te a Sarepta, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. O que moveu o profeta a sair do lado daquela fonte? A fé em Deus. O que fez Noé construir aquela enorme daquela embarcação, aquela arca gigantesca, tamanho de um campo de futebol? Ele não fez aquilo perto de um açude, de um rio, de um mar, não. Ele construiu onde Deus mandou, terra seca. E por que Deus mandou ali? Porque eles precisavam trazer os animais para colocar lá para dentro daquela arca. O que foi que levou Noé a construir? A Bíblia diz que foi pela fé. Quer ver? Olha aqui, vamos lá vamos nos textos. Pela fé Abel, depois versículo 5, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Deus poupou o cara da morte por causa de fé. Versículo 7, pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus. Ei, ouviu isso? Noé, por causa da fé, pôde saber de coisas que ainda não aconteciam. Se você tiver fé, Deus vai lhe mostrar na frente, meu irmão. Se você tiver fé para isso. Como assim fé para isso? A Bíblia fala que Paulo estava pregando, o apóstolo Paulo, e de repente ele olhou para um rapaz, para um paralítico, para um coxo. Ele olhou e a Bíblia diz que Paulo percebeu, Paulo viu que ele possuía fé para ser curado. Tem gente que tem fé que Deus é poderoso, que Deus é maravilhoso, que Jesus salva, mas não tem fé para ser curado.
Não tem fé, às vezes, para ver a situação dentro de casa sendo transformada. Diga: Deus, eu vou tomar pela fé uma atitude diferente a partir de hoje. Diga: o medo nunca mais vai me travar, porque eu sou filho de Deus. Diga, irmã, eu sou filha de Deus. Diga: e o medo não vai me travar, porque a fé é a arma mais poderosa que eu tenho. Porque às vezes a gente pode orar sem fé. O cara ajoelha lá, ora, chora: oh, Senhor, muda. Aí você pergunta para a pessoa: tá, mas você crê que Deus vai mudar? Olha, eu não sei se Deus pode fazer, porque afinal eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, a minha esposa não sei o que. Pronto, essa pessoa não tem fé. Ela não tem fé. A Bíblia fala que a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então quando eu declaro: não, essa situação vai mudar. Não, meu filho vai mudar. Não, meu marido vai mudar. Minha esposa vai mudar. Os meus filhos vão mudar. Essa situação financeira que nós estamos vivendo vai mudar. Eu não sei como Deus vai fazer. Só que aí você tem que se apegar onde? Se você não sabe como é que Deus vai fazer, e daí você fica: mas eu não consigo. Eu sou uma pessoa das exatas, sabe? Eu sou de exatas, pastor. Eu sou muito do racional. Então não se deixe perder pelo racional, meu amado, minha amada, porque para Deus 1 mais 1 não é 2, pode ser o número que Ele quiser, pode ser o número que Ele quiser. Talvez você olhe para a sua situação financeira, você faz os cálculos e diz: meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Talvez você diga: meu Deus, olha só, mas o pastor Samuel pregou aquele, mas o pastor Samuel não entende o que eu estou passando. Talvez, mesmo que você me explique, eu não tenha capacidade de entender o que está acontecendo com o seu coração. E eu não estou dizendo que você está sentindo errado, eu estou dizendo que muitas vezes nós nos posicionamos errado. Queridos, quer ver? Eu não estou falando que você está em pecado, se bem que não agradar a Deus é meio esquisito, né? Então, mas fica a dica. O que a Bíblia fala acerca de Josafá? O rei Josafá. A Bíblia diz que Josafá teve medo. Então ter medo é normal, gente. Agora, continuar no medo, Deus não quer que a gente continue. Primeiro, a Bíblia diz que o verdadeiro amor, Ele lança fora todo. Então receba desse amor. E a Bíblia diz que Josafá teve medo, mas ele buscou ao Senhor. Ele se propôs a buscar ao Senhor. E Deus deu a vitória a Josafá. Queridos, não, por favor. Que Deus me perdoe agora, amados, se eu estou falando uma bobagem. Ou se ao falar alguém vai entender diferente. Olha só, escuta essa. Quando Davi jogou aquela pedra, você crê que foi a pedra? Foi Deus, querido, sempre foi Deus. Porque se Davi não tivesse pedra, ele ia com um pedaço de pau. Se não tivesse pau, ele ia com uma pena. E ele ia derrubar o gigante, mano. Porque havia uma fé nele. Onde todos daquele exército olhavam para aquele gigante e diziam: mas que aberração é essa? E o gigante chegava lá durante 40 dias, uma verdadeira humilhação, amados. Uma verdadeira humilhação. Ele chegava naquele vale e perguntava ao amanhecer ou entardecer: tem homem aí em Israel para me enfrentar? E obviamente quando ninguém se habilitava, a resposta era: não tem homem aqui. Eles não tinham coragem. Eles não tinham fé de que Deus podia usá-los. A mesma coisa aconteceu com Samar, amados. Quando os filisteus chegaram para roubar aquele campo de lentilhas, a Bíblia fala que todo mundo começou a correr, todo mundo teve medo, mas Samar, num ato de loucura da fé, porque a fé é o quê? O evangelho é o quê? É loucura para aqueles que se perdem, mas é o poder de Deus para aqueles que creem. E Samar se levanta, amados, que nem um maluco. Queridos, Sansão, a fé, a força dele, alguém vai dizer: não, ela vinha do cabelo, pastor.
E se eu lhe disser que, na verdade, aquela força vinha do voto que foi feito pela fé que os pais tiveram? Eu sei que quando cortou o cabelo acabou ali a força, mas é porque o voto havia sido quebrado. Tanto que Sansão, ele se arrepende, ele pede perdão, e no momento da sua morte, ele mata mais filisteus que durante toda a sua vida. E ele fez aquilo ali como? Ele buscou a Deus, ele buscou perdão em Deus, como? Pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé. O que Deus falou para Josué? Ser forte e corajoso. O diabo está dizendo para você, seja fraco e covarde. Porque o mundo vai te esmagar, porque a tua família não vai dar certo, porque você não vai dar certo. É isso que o diabo está falando na sua cabeça. E eu vou lhe perguntar qual voz você vai ouvir, a voz de Deus ou a voz do inimigo? Não, pastor, não é o inimigo falando comigo. Beleza, então que seja a sua alma, que hoje está mais fraquinha. Pode até ser. Mas aí eu pergunto, você vai ouvir a sua alma? Ou você vai ouvir a Deus? Sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer igual o salmista. O salmista, eu não sei em que momento ele estava. Talvez ele até estava meio mal. Talvez, a Bíblia não aponta. Mas o que ele fala? Bendize a minha alma, o Senhor. Ele está dizendo para a alma dele. Ou seja, adora, engrandece a Deus. Bendize a minha alma, o Senhor. Bendize a minha alma, o Senhor. E não te esqueças. É muito fácil, nós nos esquecemos muito fácil, gente. A gente vê o mover... A gente vê o mover de Deus aqui. Eu acabei de contar de uma cura de câncer. Mas às vezes a gente sai por aquela porta e já começa a brigar com a esposa, já começa a brigar com o marido, já começa a brigar com os pais. Já disse, na manhã eu não quero fazer aula, mesmo que seja online, eu quero dormir mais um pouco. Acabou de ver o mover de Deus e já está se insurgindo contra a ordem. Contra a decência. Tudo seja feito com decência e ordem, diz a palavra. Parece que a gente esquece do mover, parece que a gente esquece do poder de Deus. É marido que não respeita a esposa, é esposa que não respeita o marido, é filho que não respeita os pais, é aluno que não respeita a professora, né? Sou crente. Mas essa professora me tirou do sério. Tirou do sério, um tapa no lado da orelha, irmão. Te coloca no teu lugar, rapaz. Autoridade, um professor é a autoridade. Não, comigo é assim, eu bato boca mesmo. Você é mal educado. E a culpa não é de seus pais, é sua. Você está ouvindo essa palavra, sim ou não? É uma palavra de mudança de atitude, amado. Mudança de atitude, é enxergar o gigante e dizer, quem é tu, rapaz? Eu estou aqui no nome do Deus Todo-Poderoso em você. E ele vai bater em retirada. Agora, ele sabe que você veio à igreja, que você é a igreja. Só que chega na hora da luta, chega na hora do fight. O diabo lança, né? Vamos ver se ele acredita dessa vez. Você vai perder. Eu vou perder. Senhor, o Senhor me abandonou. Pega a sua mão direita, bota no peito assim e diga, em nome de Jesus, eu repreendo da minha vida todo vitimismo. Eu não sou vítima, eu sou vitorioso. Diga, aplauda ao Senhor Jesus. Essa frase não é minha, viu? Essa frase não é minha, é do pastor Joel Osteen, da igreja Lakewood Church. Igreja Church, né? Da igreja Lakewood. Nós não somos vítimas, nós somos vitoriosos. A Bíblia não nos trata, não nos conhece como, não nos denomina como vítimas. Nós somos vitoriosos. Então a nossa atitude diária precisa ser de um vitorioso. Quando você acordar amanhã, de repente, olha só lá o obreiro Pietro, meu Deus do céu, o cara dia 10, 12, sei lá que dia era aquele, 10, né? O cara já está com a meta praticamente batida, o outro lá, né, o Eduardo também se encaminhando para obreiro, né? Mas é só os obreiros que são bem, não sei, não é porque os caras são obreiros, é porque eles... Entenda uma coisa, é uma frase, essa é minha. No reino de Deus, só se desenvolve aquele que se envolve. É interessante, eu vejo os camaradas, não, pastor, pode contar comigo. Vamos lá, pastor, pode contar comigo. Aí eu começo a contar, eu começo a ver, não só contar com o cara, eu começo a contar as bênçãos na vida do cara e da cara.
É incrível, gente. É o maninho se envolver. Precisa ver o Mateus, cara. Isso ali está quase rico, rapaz. Ele está fazendo que não está me ouvindo, fazer um vale ali, cara. Quanto mais ele se envolve, mais Deus abençoa. Como é que chegou aqui na igreja, aqui, mano? Esse dia o pastor Felipe foi lá na casa deles, meu Deus, e ficou falando, Mateus, um tempão. Tô te dedurando, cara. Tu chega lá, mano, parece praia da igreja. É a prosperidade do Senhor. Olha o que Deus fez esses dias na vida do Davi, amados. Deus abençoou ele e eu também com uma casa na praia, porque se ele tem, eu tenho. Amém, irmão? Não. Precisa ver o irmão Augusto, a irmã Gladys, gente. Obreiros, tinha que ver esse homem aqui, subindo aqui em cima, nesses troços aqui em cima, aqui, arrumando. Lá em cima, depois dessa lona que tem para segurar a questão do som, né? Aqui em cima tem lã de rocha, um troço bacana. Não vai cair, viu? Apesar de ser lã de rocha, é só uma lã. Homem lá em cima, mas trabalhando. Tem que ver a casa que mora, gente. Chega a dar inveja. E detalhe, eles que construíram. Deus deu uma habilidade para o homem e para a mulher dele. Sério, gente, eu estou até me fazendo uma ficha para lá tomar um café com eles de novo. Gente, mas estamos vendo a vida, o meu primo, cara, chegando agora, na real, com todo respeito, voltando, ele mandou Deus abençoando ele, a esposa, cara. Deus abençoando o casamento, abençoando. Meu irmão, se envolva. Se envolva, se envolva, se envolva. Eu vi o Marquinhos, né, tentando ser um jovem meio rebelde. Quando ele viu, ele disse, não, eu vou para, é isso aí, eu vou pegar firme. Deus abençoando, deu uma esposa querida, menina abençoada. Tu nem merecia tudo isso, cara. Te amo, cara, tô brincando. Com o apartamentinho deles, cara. Meu Deus, cara. E nós vivendo uma pandemia e Deus prosperando as pessoas, gente. Deus prosperando, isso é fé, queridos, isso é resultado da fé. Agora se a gente fica se escondendo, eu estou com medo disso, estou com medo daquilo, estou com medo daquele outro. É isso que o diabo quer. Não estou falando da gente ser imprudente. Agora essa semana, gente, depois de mais de um ano, depois dos meus paizinhos estarem vacinados, que eu fui lá almoçar com eles. A gente até fez uma jantinha, mas daí era mais no verão, ficou cada um mais ou menos a uns 2 quilômetros de distância. Sério, montamos uma mesa gigante, assim, nós ficamos numa ponta e eles ficaram na outra. Coisa mais esquisita, mas a gente cuidando. Então não estou falando da gente ser imprudente, amém, amados? Não é isso, ninguém está falando isso, se você está pensando isso, não está ouvindo direito. Eu estou falando de nós termos fé, de nós nos posicionarmos, de nós entendermos a situação, enxergarmos, tá com problema, tem gigantes se levantando. Não, mas peraí, eu posso em Deus me levantar mais alto. Eu vi a postura da Larissa. No início dessa pandemia eu larguei uma frase, né, sobre ofertar, dizimar, e no primeiro culto ela pega, entrega o seu dízimo e bota uma frase assim. Thaís, eu nunca mais vou esquecer aqui. Onde ela disse assim na frase: o diabo pode até ter conseguido temporariamente nos tirar o direito de congregar todos juntos, mas ele não vai me tirar o direito de dizimar e ofertar. Uma jovem, cara, não é casada, está construindo a vida dela, e num posicionamento desse, pensa numa menina que está sendo bem instruída na palavra. Então nós temos que olhar para essas coisas e dizer, meu Deus, obrigado. Eu vejo na vida do Aliube, cara, o crescimento que Deus tem dado para ele. E para sua amada esposa Bel, é um testemunho vivo essa mulher, gente. E enfrentou o câncer como poucos e venceu o câncer como poucos. Tremendo o que Deus faz quando nós nos posicionamos em fé. Não adiantava, Bel, que eu ter te dito trocentas palavras, todas as pessoas te trazendo palavras de fé. Se tu não tivesse te posicionado, tu é um exemplo para nós, querida. E eu não estou aqui jogando confete, gente. E eu sei que eu teria um monte de casos aqui. Ênica, talvez todos vocês. Amém, igreja? Então, eu estou pontuando alguns, eu não estou privilegiando alguns. Amém, meus amados? Ai, pastor, não falou do meu, não vou mais na igreja. Ai, queridos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos parar a reunião aqui, vamos lá para a salinha do Jardim da Infância, porque é postura de criança isso.
Amém, amados? Contei do Cristiano Zarda aqui esses dias. Rapaz do céu, pensa num dízimo poderoso. O que é isso, cara? O homem está ficando rico, cara. Sério? Eu disse, meu Deus. O pastor está de olho nisso. Não, mas eu estou glorificando a Deus. Eu chorei quando eu vi aquilo. Porque eu sei, quando eles começaram lá atrás, ele e a esposa, 6 anos atrás. Pensa numa dificuldade. Pensa num cara, homem de verdade. Ano passado ficou, sei lá quantos meses sem carro. A gente ofereceu para ele ajuda, oferecia até dinheiro para ele. Ele disse, não, pastor, nós vamos vencer. Agora o cara está ficando rico. Esse é o Deus que nós servimos, gente. Mas ele podia ter, olha só, né, eu estou obedecendo a Deus, estou servindo um monte, agora nem carro eu tenho. Não vire reclamar uma vez. Vamos assumir uma nova postura, igreja. Quando vir o problema, pode nos pedir oração, você deve fazer isso, amém? Mas não peça, meu Deus, eu vou pedir para o pastor porque é a última coisa. Não. Eu vou pedir para o pastor porque ele vai se unir comigo. Sabe por quê? Porque eu vou ter uma vitória gigante nessa situação. Eu fico olhando como é que Deus não olha para uma situação dessa de... Rapaz, anjos vão. Nem espero o cara terminar a oração, porque a gente já sabe que ele vai rasgar tudo aqui. A fé move a mão de Deus. A fé move a mão de Deus. A fé move a mão de Deus. Diga, a fé move a mão de Deus. Diga, fé move a mão de Deus. Não precisa ser essa, viu, gente? Eu sei que o pessoal do louvor já está, não, é essa aí, vamos embora. Fé move a mão de Deus. Mas move, amados. Move. O que precisa ser movido na sua vida? O que precisa ser movido na sua vida? Paulo olhou para aquele homem e viu que ele possuía fé para ser curado. E por isso ele foi curado. Tenha fé que Deus vai tocar no seu filho hoje. Tenha fé que Deus vai tocar na sua filha. Tenha fé que Deus vai tocar na sua esposa, vai tocar no seu marido. Tenha fé, diga a Deus. Porque, queridos, escuta aqui, gente. Tem coisas que não adianta o quanto nós sejamos habilidosos. Tem coisas que só Deus pode fazer. Deus, né, pastor Onísson? Deus tem habilidades que nós homens jamais teremos. Por isso é tão bom buscar Ele. Por isso é tão bom nos entregarmos nesse ambiente de fé. Sabe, nos derramarmos diante de Jesus, dizendo, Jesus, eu não tenho condições de arrumar a situação na minha casa. Tudo é possível. E ele foi na música, viu, gente? Não, mas pode ser, né? Se podes crer. Queridos, tudo é possível, tudo é possível. Nós vamos cantar ela então, né, cara? Quando eu fico pensando, quando Deus encontra um coração com fé. Queridos, os leões estavam famintos. A fé de Daniel fez com que ele ficasse sem cheiro, invisível, ou talvez os leõezinhos ficaram sem fome, eu não sei lhe explicar. Pedro, quando ele começou a caminhar por sobre as águas, foi a fé. Agora, quando ele começou a olhar para as águas, para o tamanho das ondas, para a força do vento, o que diz a Bíblia? Ele começou a submergir, a afundar. Ou seja, quando ele tirou os olhos dele da fé, ele afundou. Tem gente que começa tão bem a caminhada da fé, mas ali pelas tantas começa a olhar para os lados, começa a olhar para um problema, começa a olhar para uma dificuldade, começa a olhar para defeitos, às vezes defeitos dos outros, e ali a pessoa começa a sucumbir na sua fé. Que nessa noite nós sejamos renovados na nossa fé, amados, porque ela é a maior arma do cristão. Veja que quando nós temos fé, escute isso,
Quando nós temos fé, nós damos uma ordem. E no mundo espiritual a coisa tem que acontecer. Eu me lembro uma vez que uma mulher foi trazida até nós. E eu não vou falar isso agora para manchar a imagem de nenhuma igreja. Amém, amados? Amém, igreja? Mas ela já havia passado por quase todos os ministérios e ninguém conseguia com que aquela mulher fosse liberta. E ela tinha manifestações terríveis. O dia que eu fui chamado para estar ali, para ministrar a libertação, eu me lembro que nós estávamos almoçando, gente. E aquela mulher, no meio daquele almoço, ela levantou, pegou uma faca e veio para cima de uma pessoa completamente endemoniada, aleatoriamente. Eu me lembro que eu fui tomado de uma raiva santa. Eu nem sei como é que nós tiramos a faca. Só sei que quando vi, ela já estava no chão. Nós levamos ela para um quarto. E sério, gente, eu tomado de uma raiva. Mas pensa numa ira santa. Eu disse, diabo, eu estou falando agora um testemunho de fé, amém, amados? Não é para aparecer. Eu senti, e foi interessante que ela, mesmo endemoniada, ela viu essa situação e falou o que eu senti. Eu senti, Fernando. Quando eu comecei a dar ordem, em nome de Jesus, eu não sei quando tu entrou aí, nessa mulher. Porque era coisa da infância já, ela já era até mãe. Eu disse, eu não sei como tu entrou aí. Mas eu sei que o fim desse problema, o fim do teu reinado sobre essa vida é hoje. Eu me sentia como que crescendo, como se eu estivesse ficando gigante assim, sabe? E a mulher falou isso depois. Aí nós demos uma ordem, ela caiu no chão, deu só mais um belo, caiu e levantou liberta. E ela disse que naquela hora, ali gente, só de falar agora está me arrepiando até aqui atrás, aqui assim. Ela disse, pastor, eu não era pastor na época, ela disse, quando tu começou a dar ordem, eu comecei, parecia que eu enxergava de um olho e do outro eu não conseguia enxergar. Ela enxergava em partes. Deus permitiu ela enxergar aquilo. Ela disse que viu como se eu fosse esticando, espichando, e fui ficando enorme, gigante. E ela sentiu medo daquilo. Era a presença de Deus, amados. Claro que o medo não era ela sentindo, era o demônio que estava nela. E ela foi completamente liberta. Eu pergunto, gente, eu sou especial mais do que os outros? Não, todos nós somos especiais, mas eu tive uma postura talvez diferente. O diabo tem que obedecer, amados. Quem manda é Jesus, e nós somos seus embaixadores aqui na terra. Nós somos os seus embaixadores. Ele tem todo o poder, e esse poder Ele deu à igreja. Eis aí vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do maligno. Então o diabo, ele está debaixo dos nossos pés. Diga, olhe para o seu pé, levanta ele assim, ó, e diga, o diabo está debaixo do meu pé. Bata no chão em nome de Jesus. Forte aplauso a Jesus. Mais forte para Jesus. Vamos todos ficar de pé, queridos. E você vai fazer declarações agora. Levante a sua mão direita. Levante a sua mão direita e diga, em o nome de Jesus. Não. Você em casa a mesma coisa. Levante a sua mão mais alto que você pode aqui, você em casa também. E você vai fazer uma declaração como se estivesse num campo de batalha, porque é onde nós estamos espiritualmente agora. Amém, igreja? Amém. Vamos, igreja, amém. É desse volume para fora que você vai falar agora. Bem alto, e diga, em nome de Jesus. Eu declaro, o diabo não tem poder na minha casa. Eu declaro, em nome de Jesus, o diabo não tem poder na minha família. O diabo não tem poder sobre os meus familiares. Diabo, pega tudo que é teu e sai da minha casa, sai da minha vida, em o nome de Jesus. Deus mostrou uma pessoa que está assistindo, e você era viciada no tabagismo, você acaba de ser liberta. Receba a libertação, e se você puder, escreva aqui embaixo, eu sou essa pessoa, e eu declaro que estou liberta a partir de agora. Aleluia!
Levante a sua mão ao céu mais uma vez e diga: em nome de Jesus, eu declaro bênçãos sem medidas sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre as minhas finanças. Diga: eu declaro bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes nas minhas finanças, para a honra e glória do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele.